entrando. Boa noite, Daniel, Sara, Wendel, Ana Carolina, tá todo mundo chegando, que bom, fico feliz. Então a Pro só vai esperar mais 3 minutinhos e a gente começa com o pé direito, ok? Pro já tá aqui com vocês. Até daqui um pouquinho. Boa noite. Prontinho, vamos começar. Vamos lá, meus alunos, olha só. Gente, primeiramente sejam todos muito bem-vindos na nossa aula, não é? Vamos começar um semestre firmes e fortes, um semestre que é curto, porém intenso, né? E vale lembrar, gente, que nas nossas aulas a coisa funciona da seguinte forma, até para quem está chegando agora na Statera. Nós temos uma aula de duração de 1 hora e meia, e essa aula, gente, ela é dividida em dois momentos. No primeiro momento, a Pro trabalha com vocês escolas literárias, num segundo momento, a Pro já entra nas obras literárias da Univ, certo? Mas tem uma coisa que eu acho que vale muito a pena para o aluno assistir e participar. Durante o tempo em que a Pro estiver falando sobre escolas literárias, eu falarei das escolas e, de acordo que a escola coincida com o livro da Univ, eu vou estar reforçando a Univ na parte da escola literária, certo? Então vai funcionar dessa maneira. Então acho que vale super a pena acompanhar. As escolas literárias caem nas FIMES, e isso, nas FIMES da vida, cai nas federais, não é isso? Unieva, isso mesmo, Isabela. Então, assim, é muito importante fazer essa revisão de escolas literárias. PUC, perfeito, perfeito. Univangélica, são escolas literárias, perfeito, ok? Então, vamos começar com o pé direito, certo, meus alunos? Olha só, na nossa primeira aula, no nosso primeiro encontro, nós vamos falar sobre gêneros literários. E é muito interessante que o aluno pense o seguinte, por que que é importante começar por gêneros literários? Ora, quando eu estudo uma escola literária, eu preciso ter um conhecimento prévio sobre o tipo de texto que está sendo trabalhado naquela escola. Então, vamos supor o seguinte, galera. Você estuda Memórias de um Sargento de Milícias, que está aqui na Univ. É um romance, mas é um romance do período romântico. Beleza, mas o que é um romance? O romance advém de qual gênero literário? Quais são as características do texto romance? Então, eu entendo o que é romance, e aí eu vou partir para entender o que é o romance romântico. O que é um romance realista, o que é um romance modernista. Porque se nós pensarmos, Ciranda de Pedra é um romance modernista, terceira fase. Mas se pensarmos em Torto Arado, é um romance contemporâneo. Mas o que é um romance? Então é sobre esse universo das definições e da estrutura do texto que nós vamos começar o nosso conteúdo esse semestre, ok? A Pro vai compartilhar com vocês esse material. Esse material está até no class de vocês, não é? A Pro até acredita que ele foi, nós até conseguimos publicar esse material aqui, né? Eu acredito que esse material foi já para vocês. Vocês conseguiram visualizá-los? Prof, a Unig tem livros também, a senhora também fará as análises? No caso da Unig, querida, e é uma universidade que muita gente presta, eu tenho que conversar com os meninos, com a coordenação, porque a gente teria que encontrar um momento extra só para mexer com o Unig. Nem que a gente marque um encontro extra só para isso, né? Material da UFO, a Pro tem. Então, o que eu vou fazer, Sara? A Pro já vai passar esse material, disponibilizar as análises da UFO, para a escola, porque ela já disponibiliza para vocês, certo? E aí a gente trabalha. A UF, eu acho que é dia 21, não é? 21 agora, de agosto. Talvez a gente até consiga trocar uma ideia depois com quem vai fazer a UFO, ok? Então vamos lá? Vamos compartilhar e começar com o pé direito. Já tem o material da Unirg. O da Unirg já está lá, Gabriela? Ótimo, ótimo, ótimo. Então a Pro já vai colocar aqui no ponto e nós vamos começar a falar dos nossos gêneros literários. Já vou colocar aqui no ponto para começarmos os nossos trabalhos. Então vamos lá, com o pé direito. Vou compartilhar com vocês agora. Olha só. Compartilhar, tela inteira. Isso. Então vamos lá, né, meus alunos? Caminhando e cantando. Olha só. Já abriu o compartilhamento? Tá abrindo. Isso. Nós já estamos em apresentação. E agora, eu vou. Acho que o material disponibilizador saiu errado. Ah, foi o quê, Ian? Não foi gêneros literários? Confere. O título é Gêneros Literários.
O primeiro slide é esse aqui. Eu tenho Platão, Aristóteles. Esse seria o primeiro slide do material. É esse que vocês têm? Não é esse? Repete isso em todas as páginas. Isso que mandei. É, Ian, deixa pra eu ver aqui o que aconteceu. Não tem problema não, a Pro envia, reencaminha para a escola, tá bom? Pode ficar tranquilinho que a Pro hoje mesmo reencaminha, certo? Então vamos começar com o pé direito? Vamos lá então? Olha só o que a Pro vai compartilhar. Gente, quando nós falamos em gêneros literários, nós temos que ir lá na Grécia Antiga. E é muito comum você pensar o seguinte, Pro, quando foi teorizado, quando começou a se pensar em organizar os textos através de gêneros? Nós temos duas referências. Eu tenho no livro 3, o Platão, começando a falar da questão da poesia, da função do poeta. E eu tenho o Aristóteles, esse sim é o carro-chefe, que o vestibulando tem que lembrar, escrevendo no capítulo 3 da Poética sobre a subdivisão dos gêneros literários. Então, quando você pensa em subdivisão de gêneros literários, o nome referência que deve vir à cabeça de vocês é Aristóteles, tudo bem? Esse é o nome de referência. E o que o Aristóteles pensou? Pensou na palavra nas suas múltiplas formas. Como assim, Pro? Eu tenho a palavra cantada, eu tenho a palavra narrada e eu tenho a palavra representada. Então, no primeiro momento, gente, nós temos a subdivisão de 3 gêneros literários. Gênero lírico, que é a palavra cantada, que é a poesia, que é o verso. Gênero épico, que é a palavra narrada, eu estou contando uma história. E o gênero dramático, que é a palavra sendo representada, é o teatro, meus alunos. Ou seja, quando você assiste uma peça, você não precisa de um narrador para narrar a história, mas você vê a representação de personagens no palco te contando essa história. Então vamos recapitular? Quem vai, de fato, teorizar e subdividir os gêneros literários vai ser Aristóteles, através da ideia do gênero lírico, épico e o gênero dramático. Tranquilo até aqui? Tá ok? Tudo sob controle? Dá um ok para a Pro? Vocês estão vendo direitinho? Tá tudo ok. Então a Pro vai continuar. Tudo bem? Qualquer coisa é só abrir e me chamar. Professora, desses 3 gêneros, tem um que se sobressai, que é mais importante? Eu não diria mais importante, mas tem um gênero que ele sofreu uma mutação, viu, gente? Vamos falar a linguagem da biologia. Ele sofreu uma subdivisão, que é o gênero épico, que é a palavra narrada, é contar a história. O gênero épico, hoje, nós o chamamos como gênero narrativo. E se é gênero narrativo, ele terá subdivisões. Então, quando você pensa hoje na arte de narrar, de contar uma história, poxa, uma história pode ser contada através de um romance, através de um conto, através de uma novela. Olha quantas formas, não é? Uma história pode ser contada através de uma fábula, através de uma crônica. Tudo isso, meus alunos, são subdivisões do gênero narrativo, que advém do gênero épico. É por isso que nós vamos começar a falar do gênero épico e verificar os seus desdobramentos, certo? Então vamos pensar mais um pouquinho? Olha o que a Pro quer mostrar para vocês. Quando fala em épico, é muito comum vir à cabeça de vocês, perdão, filmes. Tô tomando água. É muito comum vir na cabeça de vocês filmes, como, por exemplo, gente, a Odisseia. Ai, olha, o tempo seco. Como, por exemplo, Troia, a Odisseia, né? São filmes que muitos de vocês já assistiram, que são filmes épicos. E o interessante é que quando você pensa na narrativa épica, é muito comum, gente, vocês imaginarem essa figura que a Pro tá apontando aqui, ó. Vem à sua cabeça a figura de um herói. Isso é muito importante para a gente começar a falar do gênero épico. Olha o que a Pro vai mostrar. O gênero épico representa a mais antiga das manifestações literárias. Abarca narrativas histórico-literárias de grandes acontecimentos, com presença de temas terrenos, mitológicos e lendários. Segundo Aristóteles, é a palavra narrada. Vamos pensar isso aqui? Vamos dar uma pausa e pensar? Olha só, meus alunos. Quando você pensa no gênero épico, existe uma modalidade que vem à cabeça de vocês, que é a epopeia. Epopeia é um tipo de narrativa, épica, claro, epopeia, que vai narrar sempre, olha o termo que a Pro usou, eu nem gosto de usar esse termo, sempre, feitos grandiosos de um determinado povo. E esses feitos grandiosos são narrados com a presença de um herói. Isso é uma condição sine qua non. É uma condição sem a qual não se pode pensar no gênero épico. Uma narrativa que vai falar feitos grandiosos de um determinado povo com a figura de um herói. Só que, para ser uma epopeia, essa narrativa tem que ser narrada através de versos. Então, quando você está anotando no seu caderno a definição de epopeia, você vai dizer que é uma narrativa feita em versos, que narra feitos grandiosos de um determinado povo e tem a figura de um herói. Ok? Se é epopeia, é uma narrativa em versos. Pro Senhor dos Anéis. É algo tão contemporâneo, mas eu posso dizer que aquela narrativa ela tem um tom épico? Sim. Ali eu não tenho um povo só, né? Se a gente pensar bem, gente, nós temos os elfos, nós temos ali a turma do Frodo, não é, gente? Nós temos ali os guerreiros. Então eu tenho vários povos. Tenho a figura de um herói, aquele que está predestinado a fazer algo, que é o Frodo. Só que a narrativa do Tolkien não é em versos, é em prosa.
Para ser epopeia, tem que ser em versos. Tudo bem, moçada? Isso é muito importante ficar na cabeça de vocês. Na sequência, olha o que a Pro quer mostrar para vocês. Olha só. Esse gênero épico, ele tem que ter um ponto de partida. Ele nasce do quê, Pro? Olha só. O gênero, no gênero épico, o autor descreve, através da epopeia, os fatos históricos, como havíamos dito, realizados, né, fatos históricos heróicos, realizados pelo homem. E é um texto, gente, que deriva, perdão, o gênero deriva de 3 textos que eu quero destacar para vocês: a Ilíada, a Odisseia e Eneida. Gente, desses 3, normalmente, quando eu estou em sala de aula, o texto que os alunos mais conhecem é a Odisseia. A Ilíada, ela vai descrever a Guerra de Troia. A Odisseia vai descrever a volta de Ulisses para sua casa, após a Guerra de Troia. E Eneida, gente, do poeta romano, e não grego, poeta romano Virgílio, vai descrever a saga de Enéas. Enéas é um sobrevivente da Guerra de Troia, ele é um troiano. E ele vai para a região do Lácio, que é a região da Itália. E lá, ele vai reconstruir a vida dele, ter seus descendentes, ele vai se casar. Então, o grande herói de Eneida é o Enéas, é um troiano. Tudo bem? Então, o que a Pro quer que vocês fiquem atentos? O gênero épico deriva de 3 textos: a Ilíada, a Odisseia e Eneida. Ilíada e Odisseia, Homero, o grego. Eneida, Virgílio, perdão, o romano. Professor, esse Virgílio eu não conheço. Vocês vão ver que vocês conhecem o Virgílio, gente. Olha que interessante isso aqui. Muitos de vocês já ouviram falar de um livro chamado A Divina Comédia, do Dante Alighieri. E na Divina Comédia, o protagonista, o Dante, ele vai ter autorização divina para caminhar pelo inferno, pelo purgatório, até chegar no céu. Quando ele passa pelo inferno e pelo purgatório, ele precisa de um guia de viagem. E o guia de viagem dele, nada menos que o poeta romano Virgílio. Então, o Virgílio, ele é personagem lá na frente do Dante Alighieri no humanismo. Ok? Tranquilo isso aqui? Só para vocês contextualizarem e saberem de quem que a Pro está falando. Vamos caminhar mais um pouquinho, meu povo? Caminhando mais, ó, caminhando e cantando aqui. Desse material, eu enxuguei porque eu quero mostrar aquilo que é mais importante para vocês. Então, agora, olha o que a Pro vai mostrar. Quais são os elementos essenciais de uma narrativa épica? O que você vai perceber é que tudo que a Pro vai falar, vocês já estudaram lá na aula de redação com o nome de elementos da narrativa. Olha que interessante. Na aula de redação, vocês estudam a narrativa, a composição do texto narrativo. E eu tenho elementos da narrativa. Esses elementos da narrativa, na verdade, são os mesmos elementos das narrativas épicas. É a mesma coisa. Primeira coisa que eu destaco a vocês, gente, na narrativa épica, tem a figura de um narrador, que pode ser em primeira pessoa, que pode ser em terceira pessoa, como observador, terceira pessoa, ou mesmo onisciente, que é aquele que sabe de tudo, ok? Isso é um elemento da narrativa também. Enredo. Ora, toda boa história precisa de enredo, porque são sucessão de acontecimentos, não é isso, gente? Então, eu preciso de enredo. E eu posso seguir uma ordem temporal, começo, meio e fim, ou uma ordem psicológica, que são narrativas que vieram da lembrança, da memória. Opa, isso aqui eu quero trocar uma ideia com vocês. Pergunta que não quer calar, meus alunos. Qual escritor do século XIX que mais investiu na narrativa psicológica? O que vem na sua cabeça? Qual? Perfeito, Catarina, Camila. Ó, que maravilha! Todo mundo acertando. Natália, Lucas, Vitória. Perfeito. Quando eu tenho memórias póstumas de Brás Cubas, o Brás conta de acordo com o que vem a memória. Tem um caráter psicológico muito grande. Quando eu tenho Dom Casmurro, o Bento puxa as informações pela memória. E vamos combinar, meus alunos? Dom Casmurro é um romance extremamente psicológico. Tem perguntas? Deixa eu ver aqui, ó. É porque quando tá de tela cheia, gente, eu não consigo ver o chat de vocês. Deixa eu olhar aqui. Olha só. Depois que o pessoal colocou Machado. Aqui o Lucas. Ian Lucas. Gota d'Água de Chico Buarque e Paulo Pontes faz a releitura da tragédia grega Medeia, de Eurípides, adaptando ao contexto social, cultural, ideológico e econômico brasileiro, mais precisamente a cidade do Rio de Janeiro na década de 70. A partir da visão de Buarque de Pontes de Medeia, transforma-se na sofrida Joana e Jazão torna-se um famoso sambista, autor da canção que nomeia a peça. Muito bem. Ian, você está fazendo referência aqui, meu querido, à tragédia Medeia, e essa tragédia Medeia, que é uma peça, faz parte do gênero dramático, não é isso, gente? É o texto teatral. O Chico faz essa releitura em Gota d'Água. Perfeito, Ian, sua colocação. Mais algum comentário, gente? Deixa eu prover aqui. A pergunta era sobre epopeia, Pro. Ah, isso estava no slide que estava errado. Depois a Pro vai ver, viu, Lucas? Tá, a Pro vai ver. Alguém quer que eu repita a definição de epopeia? Eu acho que pode ser isso. Narrativa. Lucas, é você? Então anota aí, meu querido. Narrativa feita em versos. Narrativa feita em versos. Certinho, Gabriela. Narrativa feita em versos que exalta feitos grandiosos de um povo
que exalta feitos grandiosos de um povo com a figura de um herói. A Gabriela fez uma pergunta excelente. Os Lusíadas é do gênero épico? Verdadeiríssimo, minha querida. Super verdadeiro. Nós vamos até falar um pouquinho dos Lusíadas na nossa aula. É do gênero épico. Lembrando que os Lusíadas está no período classicismo, não é isso, gente? Ok. Então vai continuar. De vez em quando eu paro para ver se tem mais perguntas, ok? Então vamos voltar aqui. Na sequência, gente, olha só. Toda boa narrativa precisa de personagens. Ora secundários, ora personagens principais. Podem ser seres reais, fictícios, não é, gente? O autor, ele vai caracterizar o personagem fisicamente, psicologicamente, então é um elemento importante da narrativa. Na sequência, olha o que a Pro colocou. Tempo, época, momento em que ocorrem os fatos. Toda narrativa precisa identificar qual é o tempo, qual é o espaço que ocorrem as ações. Quando você pensa na literatura do século XIX, no Brasil, o grande espaço é a corte, é o Rio de Janeiro. Você percebe isso tanto no romantismo, quanto no realismo, quanto no naturalismo. Ó, o Cortiço, em que lugar que ele ficava? No bairro de Botafogo, Rio de Janeiro, ok? Clímax é o ponto alto da narrativa. Desfecho, gente, é o destino, é a finalização das personagens. Tudo isso que a Pro acabou de te dizer. Narrador, enredo, personagens, tempo, espaço, conflito, clímax, desfecho. Meus alunos, tudo isso são elementos da narrativa. Não é à toa que o gênero épico será chamado depois de gênero narrativo. Fez sentido para vocês isso aqui? Podemos caminhar mais um pouquinho? Vamos dar mais uma olhada? Olha o que a Pro quer mostrar para vocês. Olha só. Era usada uma linguagem elaborada e narrava acontecimentos de uma forma extraordinária e sobrenatural, com a presença de personagens mitológicas que participavam do desenrolar dos acontecimentos. Muitas vezes as narrativas foram feitas em versos, são os poemas épicos, não é isso, gente? Com o decorrer do tempo e a evolução das sociedades, os poemas épicos foram aos poucos caindo de desuso, sendo substituído por extensas narrativas em prosa, os romances. Vamos trocar uma ideia sobre isso aqui? Gente, quando vocês estudam uma obra chamada A Odisseia, o grande personagem é Ulisses. Em algumas traduções, ele aparece como Odisseu. Ulisses é o grande personagem. Ulisses tenta voltar para sua casa depois da Guerra de Troia. E ele vai passar por muito perrengue. Por quê, bro? Gente, quando os gregos venceram a Guerra de Troia, e venceram porque construíram um cavalo de madeira e colocaram os melhores guerreiros dentro desse cavalo, que deram esse cavalo de presente aos troianos. O verdadeiro presente de grego. Quando os gregos vencem, Ulisses tem a brilhante ideia de subir num rochedo e gritar para o mar, para Poseidon. Poseidon, nós vencemos a guerra de Troia. Nós, humanos, fomos tão astutos que vencemos a guerra sozinhos. E isso não foi legal, gente. Por quê? Poseidon levanta-se dos mares. Olha a questão mitológica, olha o caráter extraordinário. Ele levanta-se dos mares e diz para Ulisses: de fato, vocês são astutos e inteligentes. Mas você se esqueceu que quando vocês estavam levando o cavalo para Troia, um vidente chamado Caronte, na praia, começou a colocar tudo a perder. E ele contaria o segredo de vocês. Eu, Poseidon, mandei a Hidra, serpente marinha, devorar esse vidente. Se eu não tivesse feito isso, vocês não teriam tido o sucesso que tiveram. Mas tudo bem, Ulisses. Vocês são astutos e inteligentes. Agora volte para sua casa. Só que tem um detalhe. Para voltar para sua casa é sob o meu mar. E vamos ver quem pode mais. É aí que começa, meus alunos, a grande Odisseia. A tentativa de Ulisses a voltar para sua terra natal. Ok? Eu tenho elementos sobrenaturais extraordinários nesse tipo de narrativa. Muito bem. A Lana, perdão, tá aqui. Nossa, a coisa foi feia, viu, Lana? Não foi nada fácil. Na sequência, olha o que a Pro quer mostrar. Gente, isso que eu vou mostrar agora, cola que é sucesso. Desde o início, eu estou falando para vocês que o gênero épico também pode ser chamado de gênero narrativo. Quando eu chamo de gênero narrativo, eu passo a ter isso aqui, ó, meus amores, subdivisões. Estão vendo? Então, dentro do gênero narrativo, hoje, eu tenho a epopeia, que é aquela narrativa feita em versos que nós falávamos. Eu tenho o romance, a novela, o conto, a crônica, a fábula e o ensaio. Epopeia, falamos pra caramba e já temos uma boa ideia do que é uma epopeia. Agora, olha o que a Pro vai mostrar para vocês. Aqui ainda mostrando as epopeias que nós comentávamos, isso vai estar no material. Antes de mostrar o romance, eu só quero chamar a atenção de vocês para a figura do herói clássico. Olha aqui, lembra de Troia? Ó, meninas, vai limpar ao colírio. Ó, o herói clássico é aquele que tem características além da capacidade do ser humano. São semideuses da mitologia grega e os protagonistas das epopeias. São protegidos pelos deuses e têm um destino traçado. Suas lutas são sempre por causas coletivas. Gente, palavra-chave. O herói clássico é o herói do coletivo, nas quais eles assumem o papel de representantes do seu povo. São poderosos, fortes, predestinados a cumprir uma determinada missão. Para tudo que eu quero falar sobre isso aqui. Meus alunos, quando vocês pensam em tipos de herói, todo vestibulando tem que lembrar de 4 tipos de herói. Eu colocaria 3 porque um a gente desmembra, certo?
O primeiro tipo de herói é esse que nós estamos estudando aqui agora. É o herói clássico. Gente, ele tem características sobre-humanas. Ele é forte, ele é inteligente, ele é astuto. Ele é predestinado. Aquilo que está escrito para acontecer tem que acontecer. E olha que interessante, gente. Esse herói, ele está pensando sempre no coletivo. Ok? Eu lembro de um texto dramático, uma tragédia, chamada Édipo Rei. E o Édipo Rei vai representar bem essa figura do herói clássico. Por quê? O Édipo, gente, ele prometeu ao seu povo que o dia que ele colocasse a mão nos assassinos do rei Lion, que era o antigo rei de Tebas, ele iria furar os olhos do assassino. Ele prometeu isso para o seu povo. Beleza. Passado alguns anos, ele descobre que o homem que ele matou lá no passado, na juventude, no meio de uma caravana, e homem que ele não sabia quem era o rei Lion. Ele é o assassino do rei Lion. Por isso, Édipo não pensa duas vezes. Ele fura os seus dois olhos. Isso é o herói clássico, é o herói do coletivo. Eu dei o meu nome, eu dei a minha palavra para o meu povo, então eu tenho que cumprir. Tá claro isso para vocês? Isso é o herói clássico. O segundo tipo de herói que eu chamo a atenção de vocês, que eu falo que o vestibulando tem que saber que ele existe, é o herói romântico. O herói romântico, ele não é o herói do coletivo. Ele é o herói do eu, ele é o herói do particular. Como assim, Pro? Muitos de vocês vão lembrar de um poemão, né, dividido em 10 partes, chamado Juca Pirama. Estão lembrados disso? Gonçalves Dias. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, guerreiros ouvi. Juca Pirama, meus alunos, era o último descendente da tribo Tupi-Guarani. E ele foi capturado. E ele deveria ser morto num ritual de antropofagia. O que acontece com Juca Pirama? Quando ele estava prestes a ser executado, ele pede para não morrer. E o argumento dele é o seguinte: eu tenho um pai velho e cego e que precisa de mim. Eu posso ser vosso escravo, mas não me deixa morrer. Olha que interessante, galera. Entre o nome da tribo Tupi-Guarani e pro chão, e o meu pai, que é velho e cego e que precisa de mim, eu fico com o meu pai, que precisa de mim. Tá claro isso para vocês? Então ele é o herói do eu, do particular. É o meu pai. Eu sempre digo para os alunos que eu acho que o Juca Pirama pensa o seguinte: mais vale um covarde vivo do que um herói morto. Certo, moçada? Então, esse é o herói do romantismo, do eu, do particular. Muito bem. E o herói moderno? Prof, a primeira fase do romantismo é toda baseada no herói romântico. Sim, nesse herói romântico. Por quê? Porque é um herói que supervaloriza o sentimento também. Ele é corajoso, ele é forte, mas ele é muito pautado pelo sentimento, pela emoção. Porque sentimento e emoção são elementos fundamentais do movimento romântico, Duda. Tudo bem, querida? Tá tranquilo essa ideia? Muito bem. O próximo herói, para quem está anotando, é o herói moderno. E esse herói moderno, meus alunos, ele começa no final do século XIX. O herói moderno é aquele herói que você lê e fala, peraí, culpado ou inocente, né? Esse herói levanta suspeitas, ele me levanta dúvidas. Esse é o herói moderno. Um bom exemplo disso. Ele pode ser chamado de anti-herói. Bento, Dom Casmurro. Gente, Bento pode ser um anti-herói? Pode. Eu posso dizer que o Bento é um ser totalmente fragilizado psicologicamente? Levanta suspeitas a postura do Bento de Dom Casmurro o tempo todo. Leonardinho, um anti-herói. Perfeito, Lucas. Nós vamos falar disso ainda hoje na nossa aula, porque o livro que eu começo é Memórias de um Sargento de Milícias. Tudo bem? Então, o que a Pro quer que vocês percebam? O herói moderno é aquele herói que te levanta dúvidas, que te deixa na suspeita. Ele tem uma fragilidade a mais. Agora, meus alunos, eu posso pegar o herói moderno e desmembrar esse herói moderno. Como, professora? O herói contemporâneo. Gente, o herói contemporâneo, ele é completamente perturbado. Ele precisa de terapia. E a Pro vai dar alguns exemplos para vocês. É muito comum ver esses exemplos nos quadrinhos. Viu? Lucas, vamos pensar com a Pro. Batman. Batman precisa de terapia? Muita, não precisa, gente? Vamos combinar? Há momentos que o Batman ele entra em crises existenciais profundas. Profundas. Há momentos que ele pensa em largar aquilo tudo, em desistir. Dando aula presencial, Sabrina, alguns alunos me falaram sobre uma série chamada Lúcifer. E eles me indicaram essa série, as meninas então super me indicaram. E eles foram unânimes, Pro, o Lúcifer faz terapia. Então pensa, gente, se o Lúcifer está fazendo terapia, né, como é que a gente faz a vida? É isso, gente. O homem contemporâneo é o homem da fragilidade exacerbada, essa fragilidade emocional. Tá claro? Herói clássico, herói romântico, herói moderno, herói contemporâneo. Fechou, meus alunos? Tranquilo? Pro, pode mais um pouquinho? Vamos lá? Então vamos lá. Olha o que a Pro quer mostrar para vocês. Gente, é isso aqui que eu quero mostrar para vocês na nossa aula de hoje. Ó. Opa, cadê o negócio? Tá. É o romance. Muito bem. Gente, do gênero narrativo, o romance é o carro-chefe. É uma narrativa em prosa. Ela é extensa, complexa, sobre personagens fictícios que vivenciam acontecimentos imaginários num determinado espaço de tempo.
Além de relatar as aventuras, os romances habitualmente traçam o perfil psicológico das personagens, caracterizam uma época e criticam costumes sociais. Vamos trocar uma ideia sobre isso aqui? Então vamos lá. Primeira coisa, gente, olha que interessante. O anti-herói, Ana, ele é o protagonista da história, mas ele é um protagonista que muitas vezes nos dá um caráter duvidoso, levanta suspeitas no leitor. O leitor não confia 100% nesse anti-herói. Ele quebra a expectativa do herói clássico. Tudo bem? Esse é o anti-herói. Ele não é vilão. Ele não é o vilão da história. Mas ele tem comportamentos que você questiona. Certinho? Muito bem. Olha isso aqui, gente. O Loki. Muito bem. Moçada, o romance é um texto em prosa, é uma narrativa extensa, com núcleos de personagens variados. Geralmente nós temos um núcleo de personagens principais, eu tenho núcleos de personagens secundários que se entrelaçam, que se comunicam na narrativa, certo? Outra coisa importante você pensar. O romance, ele traz muito da sua época. É claro que eu posso hoje, em 2022, escrever um romance que passa no século XIX. Posso, professora? Claro que eu posso, mas eu vou trazer elementos do século XIX. Sempre uma época está ali. É isso que eu quero que vocês percebam. Uma época sendo retratada. Eu vou dar um exemplo para vocês, para ver o quanto o romance traz características de uma época. Dentro do romantismo, tem um livro que muitos de vocês tiveram que ler, chamado Lucila, José de Alencar. No início do livro, o protagonista Paulo, ele está numa festa, é uma festa religiosa, chamada Festa da Glória. Na frente de uma igreja, essa festa, gente. Ele está lá nessa festa, e de repente ele vê uma mulher deslumbrante atravessando a praça. A Marielle gosta do livro, ó. Uma mulher linda, gente. Quando ele vê aquela mulher deslumbrante, ele dá um cutucão no amigo dele. Ele fala assim, Sá, quem é aquela senhora? Quem? Aquela. E o Sá olha o amigo dele e diz, bem se vê que você não é daqui, Paulo. É claro que ela não é uma senhora, é apenas uma mulher bonita. O Paulo, quando olha, gente, ele pensa assim, eu sou um burro. É claro que ela não é uma senhora. Uma mulher desacompanhada de pai, irmão ou marido só pode ser uma prostituta. Olha que maluquice, gente. Uma mulher desacompanhada só pode ser uma prostituta. Então, o que eu quero que vocês percebam? Ali, eu trago costumes da época, eu tenho um retrato de uma época, neste romance romântico, é um romance urbano. Romance urbano é aquele que trata de hábitos e costumes da burguesia na corte. São hábitos e costumes da burguesia. E não é qualquer cidade, não, gente. É bem da época, né, Sabrina? É da corte, é o Rio de Janeiro. Então, é para vocês terem a dimensão do quanto o romance acaba sendo o registro de uma época. Tranquilo até aqui? Outro ponto que eu gostaria de mostrar para vocês ainda nessa aula, gente, é isso aqui. Olha só. Depois do romance, nós temos a novela. Olha só. É uma narrativa em prosa, mais breve do que o romance, mais extensa que o conto. Então, a novela está aqui na intermediária, né, Pro? Na intermediária. Ela é menor que o romance, ela é maior que o conto. Normalmente apresenta o desenvolvimento sequencial de vários enredos interligados, sendo uma narração super dinâmica. Se isso é uma novela, o que é um conto? Olha o conto. É uma história, o quê? Curta. Olha o que a Pro colocou. Se define pela sua pequena extensão, mais curto que a novela ou um romance. Tem uma estrutura fechada, desenvolve uma história e tem apenas um clímax. O conto ele é conciso, ele é objetivo, tanto que ele se aproxima muito da crônica. Por que a Pro quer tocar nesse assunto agora com vocês? Olha só isso aqui. Vocês que vão fazer o NIRV, tem um conto chamado O Alienista, não NIRV, certo? E o Alienista, ó, eu estou chamando de conto, mas ele é uma caixa de marimbondo. Eu tenho críticos que defendem que ele é uma novela, eu tenho críticos que defendem que ele é um conto, certo? E por que eu posso chamá-lo de novela? Porque ele é maior que um conto tradicional. Ele tem 80 páginas. O Alienista tem 13 capítulos. E isso, Lucas, ele é extenso para ser conto. Ele é menor que um romance, mas ele é maior que um conto. Então, quem defende que ele é uma novela, defende por esse âmbito da extensão. Só que eu tenho aqueles que defendem que trata-se de um conto, porque é uma narrativa que tem um núcleo de personagens e tudo gira em torno de um único fato. Simão Bacamarte, a loucura e a Casa Verde. Tudo junto e misturado. Ora, eu não tenho vários conflitos narrativos ali. Eu não tenho. Eu tenho um conflito. Então ele também pode ser conto. Era muito comum nas aulas anteriores para o MIV, os alunos me perguntarem assim, ué, Pro, mas então eu marco o quê na prova? Gente, se eu elaboro uma questão de vestibular e chamo o alienista de conto, eu tenho que trabalhar o tempo todo com a ideia que é conto. A novela precisa ser dividida em capítulos, prof. Sim, a novela tem que ter capítulos, o conto não necessariamente. E o Machado de Assis é tão cafajeste, no bom sentido, que ele escreve, por exemplo, um conto mesmo, chamado Frei Simão, dividido em 4 capítulos. E é um conto. A novela tem que ter capítulo, tem que ter capítulo. E olha que interessante isso aqui, moçada. Se eu, que estou fazendo a questão de vestibular, chamo de novela, eu tenho que chamar de novela a questão inteira. Se eu chamo de conto, eu tenho que chamar de conto a questão inteira. Eu não posso colocar uma questão que a letra A afirma que é uma novela, a letra B afirma que é um conto, porque isso anularia a questão. Porque eu tenho críticos que defendem a ideia de novela, críticos que defendem a ideia de conto. Um anula o outro, não é?
Pro, prevalece o conto. Hoje, a crítica majoritária usa mais o termo conto. A crítica majoritária contemporânea. Certinho? Tranquilo até aqui? Muito bem. Para encerrar, para a gente já ir para a memória de um sargento de milícias, só falta a Pro mostrar uma coisa para vocês. A crônica. Por que eu chamo a atenção da crônica? Porque muitos de vocês que farão vestibulares, que caem em escolas literárias, eles adoram colocar crônicas para você interpretar. Até porque, gente, a crônica é um texto que conversa com a literatura, muito bem. Ela conversa com a gramática, você pode explorar o lado gramatical da crônica. Eu tenho uma crítica, eu tenho poder de interpretação. E eu trouxe uma crônica para vocês de um cronista muito importante da literatura, que é o Luiz Fernando Veríssimo. Luiz Fernando Veríssimo sempre escreveu para a Folha de São Paulo. Então, as crônicas do Veríssimo caem muito em vestibulares Brasil afora. E a Pro trouxe uma para nós entendermos o quanto a crônica é concisa. O que é conciso, Pro? Resumido, curto, enxuto. E faz uma reflexão. Vamos dar uma olhada? Olha a crônica que a Pro trouxe para a gente encerrar essa parte de escolas literárias. É esse texto aqui, ó, meus alunos. Pro vai aumentar aqui para vocês, ó. É esse texto aqui. A crônica chama-se A Metamorfose. Olha o que eu tenho aqui. Uma barata acordou um dia e viu que tinha se transformado num ser humano. Começou a mexer suas patas e viu que só tinha 4, que eram grandes e pesadas e de articulação difícil. Não tinha mais antenas. Quis emitir um som de surpresa e, sem querer, deu um grunhido. As outras baratas fugiram aterrorizadas para trás do móvel. Ela quis segui-las, mas não coube atrás do móvel. O seu segundo pensamento foi: que horror! Preciso acabar com essas baratas. Pensar para a ex-barata era uma grande novidade. Antigamente, ela seguia seu instinto. Agora, precisava raciocinar. Fez uma espécie de manto com a cortina da sala para cobrir sua nudez. Saiu pela casa e encontrou um armário num quarto. E nele, roupa de baixo e um vestido. Olhou-se no espelho e achou-se bonita. Para uma ex-barata. Maquiou-se. Todas as baratas são iguais, mas as mulheres precisam realçar sua personalidade. Adotou um nome, Vandirene, viu, meus alunos? Mais tarde, descobriu que só o nome não bastava. A que classe pertencia? Tinha educação? Referências? Conseguiu a muito custo um emprego como faxineira. Sua experiência de barata lhe dava acesso a sujeiras mal suspeitadas. Era uma boa faxineira. Difícil era ser gente. Precisava comprar comida e o dinheiro não chegava. As baratas se acasalam num roçar de antenas, mas os seres humanos não. Conhecem-se, namoram, brigam, fazem as pazes, resolvem se casar, hesitam. Será que o dinheiro vai dar? Conseguir casa, móveis, eletrodomésticos, roupa de cama, mesa e banho. Vandirene casou-se, teve filhos. Lutou muito, coitada. Filas no Instituto Nacional de Previdência Social. Pouco leite, o marido desempregado. Finalmente, acertou na loteria. Quase 4 milhões. Entre as baratas, ter ou não ter 4 milhões não faz diferença. Mas Vandirene mudou. Empregou o dinheiro, mudou de bairro, comprou casa, passou a vestir bem, a comer bem, a cuidar onde põe o pronome. Subiu de classe, contratou babás e entrou na Pontifícia Universidade Católica. Ó que chique, gente. A Vandirene foi pra PUC. Olha só isso aqui. Vandirene acordou um dia e viu que tinha se transformado em barata. Seu penúltimo pensamento humano foi: meu Deus, a casa foi detetizada há 2 dias? Seu último pensamento humano foi para o seu dinheiro rendendo na financeira e que o safado do marido, seu herdeiro legal, o usaria. Depois, desceu pelo pé da cama e correu para trás de um móvel. Não pensava mais em nada, era puro instinto. Morreu 5 minutos depois, mas foram os 5 minutos mais felizes de sua vida. Kafka não significa nada para as baratas. Eita, Lelê. Vamos trocar uma ideia? Quem aqui conhecia essa crônica? Boa, não é? A Metamorfose? Gente, muitos de vocês que estão aqui já ouviram falar da Metamorfose de Kafka, não é? Vocês vão lembrar do protagonista. Sans acorda de sonhos, né, ruins, e quando ele acorda, ele vê o corpo dele transformado num inseto gigante, né? Os braços viraram ali anteninhas, a barriga abaulada, ele sente um casco nas costas, ele virou um inseto gigante. Pergunto a vocês, qual a crítica da crônica à Metamorfose? Ela era barata, virou gente. Virou gente, passou pelos perrengues de gente. Depois ganhou na loteria, passou a ter uma vida um pouco melhor. São os problemas do cotidiano. E depois ela voltou a ser barata. E olha que interessante, ela morreu 5 minutos depois. E foram 5 melhores minutos da sua vida. Talvez seja melhor ser barata do que ser gente. Pesado, hein, moçada? As preocupações, as adversidades do cotidiano. Antes ela não tinha que raciocinar, Sara. Perfeito. Antes ela agia pelo instinto. E olha que interessante, olha a ironia dele no final. Kafka não significa nada para as baratas. As baratas significam muito para ele, que pensou e criou a história Metamorfose. Ela não precisou fazer vestibular, o João. É, João. Não, e eu dando esse material no presencial, gente, foi hoje, de uma escola que eu trabalho, e os alunos viram e falaram assim: ah, por isso que ela foi para a PUC, agora ela ganhou na loteria. Né, gente? No sentido de, para pagar a PUC, tem que ter ganhado na loteria, porque o trem é caro mesmo. Ô, língua. Só assim mesmo, né, Sara? Gente, ficou clara a visão? O que eu quero que vocês, marcar psicólogo, o que eu quero que vocês percebam? A crônica é um texto curto, é um olhar sobre o cotidiano, ela traz uma reflexão.
E tem um detalhe, gente, que vale muito a pena vocês pensarem. A crônica é um texto que se aproxima muito do texto jornalístico. Ela nasce para o jornal. A questão é que hoje, o acesso que nós temos à notícia não é mais necessariamente o jornal físico. Então, aquilo que era a crônica do dia, hoje, eu não tenho mais aquela expectativa para comprar o jornal para ler a crônica do dia. E o interessante é que naquela época, a crônica de ontem já está velha. Boa é sempre a crônica de hoje. Gente, chegou a internet. A crônica virou blog. A crônica virou o que mais, gente? Mensagem do Facebook. Depois virou o quê, gente? Instagram. Acho que está reduzido aos stories, ao post do Instagram. Não é isso, gente? O aluno falou assim, professora, já virou Twitter. Isso, Isabela. A crônica já virou Twitter. Porque a sociedade mudou. E a forma... E gente, fofoca. E a forma que a sociedade acabou. Os vídeos do TikTok, relatos do dia, acaba sendo um olhar para o cotidiano, não é, Patrícia? Perfeito. Ficou claro isso para vocês, meus alunos? Tranquilo? Então, eu posso dizer que o gênero épico hoje é chamado de gênero narrativo e ele recebeu uma subdivisão. Novela, conto, romance, crônica, a fábula, gente, que eu tenho sempre a presença de animais e uma moral na história. Tranquilo até aqui? Pois bem, eu ultrapassei um pouco do tempo das escolas, porque eu precisava fechar esse conteúdo, porque agora eu vou para a Unirv fazer a introdução de Memórias de um Sargento de Milícias. Tranquilo até aqui? Posso continuar? Ok? Ok, então a Pro vai parar a apresentação, porque eu vou colocar a outra no ponto para vocês. Tudo bem? Então a Pro vai parar aqui. Olha só. Está bem aqui. Vamos lá. Muito bem. O material vai ser. Vai, Lucas. Quando a Pro terminar essa aula, eu já vou disponibilizar esse de gêneros, viu, meu querido? E já vou disponibilizar o sargento de milícias, tá bom? O de gênero já era para estar aí. A Pro errou, com certeza. Foi culpa minha. Eu que devo ter apertado outra coisa ali, né? Tá bom? Por isso que foi essa doideira aí que foi para vocês. Muito bem. Olha só. Compartilhando, tela inteira, memórias de um sargento de milícias. Lá vamos nós. Vamos lá. Começou o compartilhamento. E aí nós vamos começar. Muito bem. Aqui está, meus amores. Memórias de um Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida. Esse é o autor de Memórias de um Sargento de Milícias. Tudo bem? Então vamos trocar uma ideia e começar a falar um pouquinho. Nesse material tem um pouco da biografia, depois aquele aluno que se interessar, é uma informação complementar, é só dar uma olhada, bem tranquilo. Mas dentro dessa biografia, a Pro quer destacar um detalhe com vocês. Olha só, nós vamos ter as preliminares daqui um pouquinho. O autor de Memórias de um Sargento de Milícias, ele vai escrever para jornais no Rio de Janeiro. Então tem uma característica que de cara o vestibulando tem que lembrar. Essa obra conversa muito com o texto jornalístico. Por isso que quando você lê Memórias de um Sargento de Milícias e você lê uma obra do José de Alencar, o período que foi feito é o mesmo, mas a linguagem é diferente. A linguagem de sargento de milícias é muito mais acessível do que a linguagem de senhora, do que a linguagem de Lucila, do que a linguagem de Iracema, por exemplo. Ok? E por que que essa linguagem acabou ficando mais popular? Ora, porque o autor era um jornalista e ele traz essa linguagem jornalística para o texto. Tudo bem? Olha o que a Pro separou aqui para vocês. As Memórias de um Sargento de Milícias são um dos livros mais singulares da literatura brasileira. Trata-se basicamente de um romance de humor popular. Olha que interessante. É considerado um romance de humor popular, fundado nas aventuras de tipos da sociedade carioca do começo do século passado. Gente, quando nós estudamos Memórias de um Sargento, isso, Lucas, ele foi jornalista. Quando você estuda Memórias de um Sargento de Milícias, não dá para não rir. Vira e mexe, você se pega rindo no texto. Porque é um texto com muitas peripécias. É um texto de humor. Mas não é um humor fino, um humor sofisticado, como, por exemplo, o humor do Machado de Assis. O humor do Machado de Assis é aquele humor mais sofisticado, é um humor que exige mais do leitor. Muitas vezes o leitor lê um trecho do Machado de Assis. Foi extremamente irônico, queria que o leitor risse, mas o leitor não riu porque não entendeu. Porque é trabalhado de uma forma mais complexa. No caso do Sargento de Milícias, não. É um humor popular. Essa expressão pode aparecer na Unirv como uma das características da obra. É uma narrativa de humor popular. Ok? Vamos mais um pouquinho? Então, bora lá. Tem mais. Olha o próximo ponto que a Pro vai comentar. O pequeno romance, desataviadamente construído. Como assim, professora? Gente, esse termo seria o mesmo que atrapalhadamente construído, sem os adornos e truques do romantismo, ainda em voga, constituía uma realização feliz, que lhe asseguraria a existência duradoura e lugar definitivo na história da ficção brasileira. Vamos entender esse ponto? É um livro, gente, é um romance do período romântico,
Claro, ele começou a ser feito em 1853, ele foi publicado em 54 e 55. Vocês vão entender isso daqui um pouquinho. Quando o livro foi publicado a primeira vez, ele foi publicado em 2 volumes. Hoje, quando vocês vão até a leitura e compram Memórias de um Sargento de Milícias, vocês compram um livro único, mas a primeira edição foi separada. Então, a primeira edição, 1854. Gente, eu estou em pleno romantismo. Mas esse romance, ele foi atrapalhadamente construído sem os enfeites, olha a palavra adorno, sem os truques do romantismo. Ele não tem a sofisticação do romance romântico. Mas isso foi bom, porque isso fez com que ele se diferenciasse dos demais e entrou para a história da literatura brasileira. Então, o que que torna esse romance diferente dos demais? Ele não tem os adornos, os truques do romantismo. Ele não tem a maquiagem que o escritor romântico traz para os seus textos. Ele é um texto sem maquiagem, ok? Por isso, ele é tão diferente assim. Na sequência, olha o próximo tópico. O humor, tá vendo que essa palavra se repete? Tá vendo que quando esse livro cai em prova, essa palavra tem que aparecer? O humor, explorado por Manuel Antônio de Almeida, é semelhante ao das peças de Martins Pena, autor de O Noviço, encenada em 1845, 7 anos antes do início de Memórias. Vamos trabalhar isso aqui? Cuidado com isso aqui, meus alunos. Vocês vão ver que ao longo das análises de Memórias de um Sargento de Milícias, a prova vai falar muito sobre os tipos de nomenclatura, de definições que são usados para esse livro. A Univ pode chamar esse livro de romance romântico, ok, é verdadeiro, mas ela também pode chamar de romance de costumes. Romance de costumes. Pro, qual é a definição de romance de costumes? Gente, quando você lê Lucila, Senhora, os protagonistas fazem parte da burguesia carioca do século XIX. É a elite. Aqui em Sargento de Milícias, nós não estamos trabalhando com a elite da época. Nós estamos trabalhando com o povão, é a galera da bagunça e da farofa. Ora, se o romance urbano é aquele que trata de hábitos e costumes da burguesia na corte, qual o tipo de romance que trata do povão? Que trata das questões típicas do dia a dia do povão em geral? Romance de costumes. O cortiço? Muito bem. O cortiço, moçada, ele é um romance naturalista. O que a Pro quer que vocês tomem cuidado? Boa sua pergunta. Essa divisão de romance urbano, romance de costumes, romance histórico, romance indianista, isso são definições que nós usamos para o movimento romântico. Não entendi muito bem essa parte de povão. Ana, quando eu falo povão, eu estou falando de oficial de justiça, eu estou falando de barbeiro, eu estou falando da parteira, eu estou falando do jogo do bicho. Tá vendo? Eu não estou falando de grandes nomes da sociedade carioca. Tá claro? É o povão mesmo, certo? E no que segue o modelo romântico, né, professora? E sim, foi escrito no período. Ele não segue o modelo romântico. Ele foi feito no romantismo, mas ele extrapolou o romantismo. A Giovana diz, prof, o pseudônimo Um Brasileiro só é considerado antes da morte? Boa, 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 boa. Ó, o pseudônimo Um Brasileiro, né, quem escreveu Um Brasileiro, foi usado por alguns autores, até mesmo o Almeida, né, principalmente para dar essa ideia de que, ó, é uma história que pode ter acontecido em qualquer lugar e sendo contada por qualquer pessoa. Por isso, Um Brasileiro. Ok, Giovana? Tem diálogo com o realismo? José Augusto, ótima colocação. Memórias de um Sargento de Milícias é uma obra do romantismo que mantém diálogo com o realismo que virá, porque cronologicamente está muito longe. Eu não posso dizer que Memórias de um Sargento de Milícias é um romance de transição. Alguns críticos usavam essa expressão, hoje as pessoas têm mais cuidado, porque se eu escrevo esse romance em 1854 e o realismo só começa em 1881, começa muito depois, para eu chamar de transição. Mas sim, é um romance do romantismo que mantém diálogo com o realismo. Perfeita colocação. Ok? Volto a comentar isso aqui com vocês, meus alunos, esse tópico aqui. Vocês viram que aqui houve uma aproximação do texto do Almeida com essa figura aqui, Martins Pena. Cuidado com isso. A primeira publicação dele foi anônima, né? Sim, Patrícia. E depois acabou estourando a bomba de quem era. Diz que foi um anônimo assim, sabe? Muita gente sabia quem era. Muita gente sabia quem era. O que a Pro quer que vocês tomem cuidado? A Univ pode aproximar o autor de Memórias de um Sargento de Milícias do autor Martins Pena. Todo vestibulando tem que saber quem foi esse Martins Pena. Ele foi o grande nome do teatro romântico no Brasil. Martins Pena é o grande nome do teatro romântico no Brasil. E qual a característica do Martins Pena? Ele escreve comédia de costumes. É o povão. É fazer rir com histórias do povão. Comédia de costumes. E um exemplo disso é o livro, gente, que estava, se não me falha a memória, não sei se era na Unemate, que é o Noviço. Era na Unemate, gente? Eu acho que era. Pode repetir quem é Martins Pena? Ana, o grande nome do teatro romântico no Brasil. O grande nome do teatro romântico no Brasil. Autor de Juiz de Paz na Roça, O Noviço. O Noviço é o mais citado.
Vocês aqui na nossa sala virtual, foi na UFO, não teve, Catarina? Eu lembro de ter que ter analisado agora, há pouco tempo, na UFO, o Noviço. Gente, se você não leu o Noviço, só a título de curiosidade, toda a peça, você riu o tempo todo. Porque eu tenho um jovem que foi mandado para o seminário, ele não quer ser padre, ele quer ir para o exército, ele quer namorar, ele quer casar com a prima dele, mas quem o mandou foi o marido da tia. E esse marido é um cafajeste. A intenção dele é mandar os filhos dessa tia para o seminário e o sobrinho, para que ele fique só com a mulher. Porque aí ele vai, ó, pegar toda a fortuna da mulher. É literalmente o golpe do baú. E tem muita artimanha, muita peripécia. O leitor ri pra caramba na peça. Então, o que que aproxima? Olha que legal isso, não, Nive. O texto do Martins Pena com o texto Memórias de um Sargento de Milícias? O humor. O humor de costumes. É o humor que eu vou representar através de pessoas simples, de pessoas humildes. Isso é o que aproxima os dois textos. É o humor de costumes. É a comédia de costumes. Ok? Tranquilos para todo mundo? Pro pode continuar mais um pouco? Vamos lá? Vou continuar mais aqui com vocês. Olha só. Olha o próximo tópico. Destinadas às páginas de um jornal, as memórias apresentam capítulos unitários, quase todos com um episódio completo. Ah, professora, para tudo. Lembra que você estava definindo as possibilidades que a Unirv pode chamar esse livro? A primeira foi romance romântico, a segunda foi romance de costumes, e a terceira modalidade é um romance de folhetins. Quer dizer que os capítulos são apresentados no folheto de jornal. Romance de folhetins. Essa modalidade de romance, ela é fundamental no movimento romântico? Fundamental, gente. As obras do romantismo nascem nas páginas dos jornais. Eram acompanhadas como hoje se acompanha uma novela. E só depois reunia-se essas páginas e publicava-se o livro como se tem hoje. Então, Memórias de um Sargento de Milícias também pode ser chamado de romance de folhetins. É a terceira definição que nós podemos ter, ok? Vamos mais um pouco? Tem mais preliminares, ó. Isso aqui, gente, olha que interessante. O conjunto desses episódios reconstituía a vida de Leonardo Pataca e de seu filho Leonardo, em meio a um vivo retrato, olha só, das camadas baixas do Rio de Janeiro de Dom João VI. Lembra quando a colega perguntou, eu não entendi bem essa ideia de romance de costumes de povão. Essas são as camadas baixas. Então, eu vou retratar a vida do Leonardo Pataca, o pai, do Leonardo, o filho, que também vamos chamá-los no início de Leonardinho, e das camadas baixas do Rio de Janeiro. Porque a nossa história, meus alunos, começa aqui no tempo do rei. Até aqui tá ok, não tá ok? O que que a Pro vai fazer? Eu vou mostrar o início do livro para vocês. O primeiro capítulo, para a gente já começar a mergulhar nessa história, ok? Eu paro a apresentação e vou disponibilizar, organizar aqui, e já vou abrir esse PDF para vocês, de Memórias de um Sargento de Milícias. Aqui, já vou abrir o PDF. Vamos ver se ele vai abrir. Aqui, meu povo. Eu estou abrindo aqui um PDF para vocês. Abre. E aqui eu já vou colocar para compartilhar. Prof, pode ser chamado de... Ah, Camila, nós vamos chegar aí daqui um pouquinho, querida. Super pode, Camila. Sua pergunta é muito pertinente. Super pode. Mas nós vamos chegar aí, na definição do romance picaresco. Tá bom, meu bem? Vamos por partes aqui. Mas pode. Ó, tela cheia, compartilhar. Olha como começa a nossa história. Nós vamos ao texto, à fonte agora, ó. Então, vamos lá. Compartilhou? Não compartilhou, meus alunos? Tá compartilhando. Agora sim. Então, a Pro vai colocar aqui. Gente, olha só. Capítulo 1, origem, nascimento e batismo. Quanta coisa no único capítulo, gente. E olha a primeira frase do livro. Era no tempo do rei. Interessante que quando eu digo era no tempo do rei, eu sei que é Dom João. Mas eu não sei que tempo, que data específica. Eu só coloco era no tempo do rei. E o texto começa assim. Uma das 4 esquinas que formam as ruas do Ouvidor, que era a principal rua do Rio de Janeiro, e da Quitanda, cortando-se mutuamente, chamava-se nesse tempo o Canto dos Meirinhos. Meirinhos, meus alunos, é o nome que se dá para oficial de justiça. E bem lhe assentava o nome, porque era aí o lugar de encontro favorito de todos os indivíduos dessa classe. Aí ele vai caracterizar bem essa esquina, como os oficiais de justiça ficavam lá, e aí logo, logo, ele vai apresentar o oficial de justiça, né, que nós vamos tratar dele, que é o Leonardo Pataca. Aqui, quando ele diz assim, ó, entre os termos que formavam essa equação meirinhal pregada na esquina, havia uma quantidade constante. Era o Leonardo Pataca. Chamavam assim a uma rotunda e gordíssima personagem de cabelos brancos e carão avermelhado, que era o decano da corporação, o mais antigo dos meirinhos que viviam nesse tempo. Então, ele começa descrevendo o Leonardo Pataca já velho, um oficial de justiça. Olha o que ele foi, gente. Sua história tem pouca coisa de notável. Fora Leonardo algibebe em Lisboa, então ele trabalhava lá em Lisboa, trabalhava também com impostos. Sua pátria. Aborrecera-se, porém, do negócio e viera ao Brasil.
Aqui chegando, não se sabe por proteção de quem, alcançou o emprego de que vemos empossado, e que exercia, como dissemos, desde tempos remotos. Mas viera com ele no mesmo navio, não sei fazer o quê, uma certa Maria da Hortaliça, quitandeira das praças de Lisboa, saloia, ou seja, interiorana, rechonchuda e bonitota. O Leonardo, fazendo-se-lhe justiça, não era nesse tempo de sua mocidade mal apessoado, e, sobretudo, era um manganão. O que é manganão? É um rapaz engraçado, bonito, né, despojado. Ao sair do Tejo, estando a Maria encostada à borda do navio, o Leonardo fingiu que passava distraído por junto dela, e, com um ferrado sapatão, assentou-lhe uma valente pisadela no pé direito. A Maria, como se já esperasse por aquilo, sorriu como envergonhada do gracejo e deu-lhe também, em ar de disfarce, um tremendo beliscão nas costas da mão esquerda. Era isto uma declaração em forma, segundo os usos da terra. E aí, gente, desse beliscão, dessa pisadela e desse beliscão, olha o que aconteceu quando chegaram no Rio de Janeiro. Quando saltaram em terra, começou a Maria a sentir certos enjoos. Foram os dois morar juntos. E daí, há um mês, manifestaram-se claramente os efeitos da pisadela e do beliscão. Para tudo, vamos dar uma olhada nisso aqui, gente? Olha o Leonardinho chegando. Perfeito, meu aluno. Gente, nós estamos no período do romantismo. E nós estamos falando de uma história de amor que começa com a seguinte cena. A moça está encostada no peitoril do navio. Pataca passa, olha, gosta do material, volta e dá um pisão no pé da menina, que prontamente dá um beliscão nele. E aí eles começam a conversar. A conversa rende. Quando eles desembarcam, ela começa a sentir os primeiros enjoos. E o que eles fizeram? Foram para a igreja casar? Não, foram morar juntos. Para tudo. Aí duas coisas importantíssimas, perdão, do romantismo já foram para o espaço. Primeiro, gente, o Lucas está aqui, vou testar. Primeiro, qual o bem maior de uma moça no romantismo? A sua virgindade? Segundo, qual o bem maior da burguesia no romantismo? O casamento? Então a virgindade já foi para o espaço e o povo nem casou, foi morar juntos, amigados, amaziados, amancebados, amigado com fé, casado é. Tá claro, gente? Não é idealizado, Ana, como você colocou, não é idealizado. Aí já começa, no primeiro capítulo, a desconstrução do ideal romântico. Tá claro isso para vocês? Gente, é muito comum um aluno, quando a Pro está analisando esse livro, ele virar e falar assim, Pro, mas o que escapa de romantismo nesse livro, né? Foi feito no período romântico, é a data, e nós temos dois personagens, que é o Leonardinho e o Major Vidigal, que no final seguram um pouco a onda do que se espera no romantismo. É só isso. Porque o resto é muito mais realismo do que romantismo. Muito mais. Tá claro até aqui? Tranquilo? Vamos só mais um pouquinho para a gente encerrar? Olha só. Então vimos que era no tempo do rei. Só esse tópico aqui para a gente encerrar. O romance dá muita atenção às festas, encontros, instituições e profissões populares da cidade. Eu não estou falando de festas da elite. Eu não estou falando de instituições e nem de profissões da elite, mas populares, cujas ruas são descritas com a animação de uma verdadeira narrativa de costumes. Por isso, gente, é um romance muito agitado e festivo. Não há praticamente nenhuma página sem um incidente ou surpresa espantosa. Ou seja, você acaba rindo de tudo. O romance é agitado, ele não para. Cada página tem um acontecimento que está ali balançando a estrutura do romance. Agora, olha que interessante, gente. Sua principal característica consubstanciava-se na impressão de verdade objetiva que saltava de suas páginas. Nos seus quadros, nas suas figuras, nos seus diálogos, no seu entretrecho, havia um contraste flagrante de realidade cotidiana com o idealismo das construções literárias, então aclamadas pela sociedade do tempo literário. Traduzindo, Pro, existe um choque de informação. José Augusto, você quer levantar a mão? Levantou a mãozinha? Alguém quer falar? Alguém quer falar ou só apertou errado? Apertou errado? Gente, existe um choque aqui. Ah, não estava apresentando? Me perdoa. Na semana que vem eu volto nesse slide, tá, meu bem? Existe um choque que é o seguinte. Eu tenho de um lado a sociedade como ela é, com seus costumes, típico do texto jornalístico, que mostra aquilo que vê, versus aquilo que se espera de uma sociedade idealizada do romantismo. Por isso eu posso dizer que Memórias de um Sargento de Milícias acaba tendo um confronto com a expectativa idealizada do movimento romântico. Acaba tendo um confronto com a expectativa idealizada do movimento romântico. Tá claro isso para vocês, gente? Tá ok? Quando for na semana que vem, eu começo desse slide, e aí vocês já estarão com esse material também. Tranquilo, meus alunos? Pergunto a vocês, valeu a pena nosso encontro? Valeu? Ótimo, que bom, que bom. Semana que vem nós continuamos juntinha. Sofia, quer falar alguma coisa, meu bem? Tá tranquilo? Qualquer coisa é só dar o grito. Ó, fiquem com Deus, boa noite, bom final de semana para vocês, viu? Sofia, fica com Deus, até semana que vem. Boa noite, meus alunos.